A gente tem hoje a alegria de receber o Mateus aqui. No mês passado, quando nós começamos a conversar sobre dinheiro, a obra do Mateus foi importante, norteou a gente para a construção do diálogo que a gente começou lá atrás. E eu nem podia imaginar que a gente ia ter o privilégio de ter você aqui compartilhando com a gente. A gente está realmente muito feliz, Mateus, obrigado por aceitar nosso convite. O Mateus é autor do livro Economia do Reino. Ele vai apresentar um pouquinho de que se trata o livro e a gente vai ter a chance de ouvi-lo, em seguida fazer algumas perguntas para ele. Então, enquanto você ouve o Mateus, mantenha sua mente, o seu ouvido aí afiados para perceber e desdobrar o conteúdo. Lá no nosso Instagram, @jovensmemorial, a gente está abrindo uma caixinha de perguntas agora, e você pode enviar a sua pergunta pela caixinha. À medida que você for percebendo, você não precisa esperar chegar no final. Então, se ouviu alguma coisa, falou, manda a pergunta e a gente vai conseguindo lidar com ela com as perguntas boas, tá? Só com as perguntas boas, as ruins a gente não vai fazer. As respostas boas vêm a partir de perguntas boas, então eu conto aí com a participação de vocês para ajudar a gente com isso. Mateus, queria orar por você, de novo agradecer pela sua vida, pela disposição. Eu li o livro e eu fiquei com a suspeita, eu não tenho tanto conteúdo assim, mas com a suspeita de que não existia alguma coisa parecida com o seu livro. Depois a gente conversando um pouquinho, as coisas que você identificou ali, os perfis, vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre os perfis. Isso foi muito abençoador para mim, eu realmente espero que a gente consiga instigar os nossos jovens a terem essa curiosidade de ir atrás disso, se identificarem como dentro de um perfil, terem paz para agir dentro do seu perfil e se verem na dinâmica do reino, se somando uns aos outros para construir aquilo que Deus está fazendo. Então, que Deus use você agora, queria orar por você também. Deus, a gente te agradece pela oportunidade de estar juntos aqui e de receber do Senhor. Peço que o Senhor use a vida do Mateus, assim como o Senhor já fez no processo de construção do livro, que enquanto ele expõe esse conteúdo aqui para nós também tenhamos os olhos abertos, sobretudo o nosso coração, disponível para te perceber por intermédio dele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus pode subir, fica à vontade, Deus te abençoe. Valeu. Valeu, Dani. Boa noite, pessoal. Alô? Aí. Gente, prazer demais estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Mateus, eu tenho 2 filhos, um de 5, o Levi, outro de 1, o João, sou casado com Bruna. E estou aqui para falar com vocês sobre esse tema que eu tenho estudado há muitos anos e tenho muito forte no meu coração, que é como que o cristão deve lidar com a riqueza, a pobreza, a necessidade, a desigualdade nesse mundo. Para começar, eu vou começar um pouco diferente. Eu estava orando e antes de vir para cá, no dia de hoje, e eu tive essa ideia na cabeça e eu quero compartilhar com vocês. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Vai ser o seguinte, esse mundo que a gente vive é um mundo muito desigual, muito complexo, é um mundo meritocrático. Se você não for o mais forte, você não ganha. Esse mundo valoriza quem é o mais inteligente, o mais forte, os que não são desprezados. Não é assim que é nosso mundo? Você vai para uma entrevista de emprego, você só passa se você é o melhor. É sempre assim, essa dinâmica do mais forte contra o mais fraco. Só que não era para ser assim. Deus não criou um mundo assim. Deus criou um mundo em que tinha para todo mundo. Todo mundo tinha abundância no Éden. Não era para ter escassez. Isso surgiu com a queda, com o pecado. Então, eu vou supor aqui que esse auditório, que vocês, são como se fosse o mundo. Tem uma estatística muito assustadora, que é 1% dos mais ricos desse mundo tem o equivalente a 99% dos restantes. Só isso, só essa estatística já poderia deixar a gente muito assustado diante desse mundo, porque como pode pouca gente ter igual a tanta gente? Então eu vou fazer essa dinâmica aqui. Eu queria saber se tem algum voluntário, alguém corajoso. Levantar a mão. Será que alguém é corajoso? Aí, boa. Chega aí, cara. Qual que é o teu nome? Eric? Ele está solteiro, ele está prestes a se tornar rico. Ó. Fica aí comigo. O Eric acabou de ganhar 20 milhões de reais. Vamos supor que essa nota vale 20 milhões de reais. O Eric aqui simboliza esse 1% rico. Todos vocês têm menos dinheiro que ele agora. Ele é o super nova geração Mark Zuckerberg, algum cara aí que explodiu e está cheio da grana. E aí, o que você vai fazer com isso? Você está cheio da grana, eu não precisa responder, mas assim, cara, muito dinheiro na tua mão.
E aí tem uma outra estatística que é muito assustadora, que é que a gente tem cerca de 800 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema, que é menos de $2 por dia, que dá uns R$300 por mês. Ou seja, cerca de 10% do mundo. Se a gente tem aqui mais ou menos o quê? Umas 80, 100 pessoas, eu vou pedir então para vocês das duas fileiras primeiras aqui se levantarem, por favor. Se vocês puderem. Gente, infelizmente vocês são miseráveis. E vocês não têm comida para pôr na mesa. E os seus filhos passam fome. E vocês não têm saúde. Vocês não conseguem nem estudar, nem trabalhar, porque vocês não têm condição e nem oportunidades na vida. É isso, vocês podem se assentar. E agora eu retorno para todos vocês e para você, meu amigo, e falo o seguinte, cara. Vamos supor que o mundo todo é aqui dessa igreja. O que você vai fazer com tudo isso que você ganhou? Não sei, você quer responder? Se você não quiser, não precisa. Cara, é bem subjetivo. Depende. Boa. Ó, então segura aí. E eu vou questionar você que está sentado aí, porque é mais confortável para você. O que você faz com essas pessoas que estão aqui? O que você faz com elas? Esse é o propósito dessa nossa conversa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode sentar. Os 20 milhões de reais são seus. E agora o negócio é o seguinte. Eu espero que o Eric, no fim dessa conversa, tenha um pouco mais de noção de qual que é o teu propósito nesse mundo. Como que você vai usar os teus recursos para servir ao reino de Deus. E todos vocês também. Como que vocês vão usar os teus recursos, aquilo que vocês têm. E se vocês são miseráveis, como que vocês vão viver o cristianismo? Se vocês são pobres, vêm de uma classe social baixa. Se você é rico, vem de uma classe social alta. Como que nós juntos podemos viver o reino de Deus? Essa é a pergunta. Então pode colocar aí. A gente vai falar sobre a economia do reino, 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza. Pode passar. Essa foto aqui é quando eu fui para o Haiti, em 2010. Foi uma experiência muito marcante na minha vida em que eu estive de frente para a pobreza extrema. Então eu vi essas pessoas. Eu comia macarrão com pimenta uma vez por dia e só esse alimento que tinha. Teve uma vez na semana que eles mataram a cabra que tinha lá no fundo do quintal para a gente comer. Mas assim, pessoas passando pobreza extrema, desastre, fome e necessidade. E essa frase do Martin Luther King diz assim: o indivíduo não começou a viver até que ele se eleve acima dos limites restritos de suas preocupações individualistas para as preocupações mais amplas de toda a humanidade. O que ele está falando? Martin Luther King está falando assim: você não está vivendo se você não olha para esses caras aqui. Se você não pensa além da sua barriga, da sua cabeça, se você não vai além de você mesmo. O mundo está dizendo para você assim: seja bem-sucedido, conquiste, ganhe, vá, faça. Cristo está dizendo assim para você: não olhe só para você mesmo. Não se preocupe apenas com os interesses seus, mas também com os interesses dos outros. Então pode passar. Essa é minha esposa e meus filhos. Eu tenho uma trajetória profissional que eu tenho trabalhado com governos, com prefeituras, com cidades. Aqui é uma reunião que eu fiz com o embaixador do Reino Unido e com o João Dória quando ele era prefeito. E eu tenho trabalhado muito nesse meio. Então eu tenho visto muita gente poderosa, muita gente cheia de dinheiro. Eu trabalho com desenvolvimento econômico. Esse é o meu mundo. E ao mesmo tempo eu tenho experimentado, como no Haiti, muita pobreza. Então pode passar. Essa é a pergunta que eu faço para vocês e eu vou trazer respostas. Eu não sou aquele tipo de pessoa que só pergunto. Eu sempre questiono muito, mas eu gosto de resposta. Eu gosto de sair com uma ideia do que fazer. É isso que eu vou tentar trazer para vocês, tá bom? Com aquela pergunta: o que você faria se você tivesse muito dinheiro? O que você faria numa situação de ver a desigualdade do seu lado? Beleza, vamos lá então. A resposta que eu tenho é a seguinte. Pode passar aí. É a economia do reino. O que significa essa economia do reino? Eu estudei por vários anos, eu fui para Oxford, eu fui para fazer mestrado em Londres, eu comecei a estudar muito esse tema do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Porque desde que eu voltei do Haiti em 2010, o meu coração nunca ficou mais tranquilo. Porque, cara, como que eu posso viver uma vida cristã aqui e não estar nem aí para tanto sofrimento na minha volta? Como? Como pode? Em 1 João fala assim: como pode você falar que ama a Deus, e aí se você vê alguém pedindo fome, você fala: Deus te abençoe, e deixa o cara lá. Como pode o amor de Deus estar em alguém que não se preocupa com quem precisa? Essa compaixão. Então, dessa inquietação surge a ideia da economia do reino. Pode passar para a gente explicar o que é. Economia não é só sobre dinheiro ou finanças. Economia é sobre
a dinâmica entre abundância e escassez, os desejos e as necessidades do ser humano. E o objetivo da economia é promover o bem-estar. Então, isso que eu quero dizer com a economia, não é só sobre ganhar dinheiro e saber administrar, mas é sobre essa dinâmica, riqueza, pobreza, abundância, escassez. E o que significa do reino? Pode passar. O reino de Deus não é só igreja, né? Não é só aqui, mas é como você, como um cristão, dialoga na sociedade. Então, a economia do reino, pode passar, a definição é um conceito que trata de como lidar com recursos com o intuito... Opa, está errado. Não é com o intuito de promover o bem-estar, é com o propósito de gerar frutos eternos. Então, recursos terrenos para dar frutos eternos. Isso que é a definição de economia do reino. Como é que, então, a gente gera recursos, ou usa recursos terrenos para gerar frutos eternos? Como é que a gente vive uma vida relevante nesse assunto que vai dar fruto para o reino de Deus? Que esse é o meu interesse como um cristão. Então, vamos lá. Eu, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu cheguei a 4 caminhos, que são os 4 perfis. E eu vou apresentar os 4 aqui para vocês brevemente. Tente se identificar em algum deles. Talvez você seja uma mistura deles, não tem problema. É tipo aquele livro 5 Linguagens do Amor, sabe? Que você tem, tipo, caminhos possíveis, mas nenhum é melhor do que o outro, e todos eles têm o seu espaço, né? E assim é com esse tema da riqueza e pobreza. Você tem o doador, que é aquele que tem o dom da contribuição, e Romanos 12 fala que tem pessoas que têm o dom da contribuição. Então, sabe aquela pessoa que quando vê alguém precisando já vai e dá, e assim, não, mas eu estou com o coração aqui, aquela pessoa que tem coração mole, né? O meu avô era assim, o meu avô, ele morava em São Carlos, e lá, ele tinha vários moradores de rua lá que moravam perto da casa dele. Eu lembro, eu criança, os moradores de rua iam tocar campanha na casa dele, e aí ele dava notas de 10 e 20 reais para eu dar para os moradores de rua. E eu lembro que eu ficava pensando, poxa, eu podia usar isso para tomar um picolé para mim, né? Eu lembro que eu ficava assim, nossa, que estranho, por que ele dá tanto dinheiro para essas pessoas? Ele é um doador, é um cara que abria a mão, e a Bíblia diz que o justo reparte sem cessar. Então, esse é o perfil dele. Ele tinha essa pegada... Não, pode voltar. Pode voltar. Aí tem só para dar uma pincelada, aí tem o moderado, que é diferente do doador, que é aquele que fala para alguém que está precisando, ele vai falar assim, cara, eu não vou dar o dinheiro aqui porque eu preciso pensar no que vai ser melhor para essa pessoa. Eu não vou só dar, eu vou, por exemplo, se for um morador de rua, eu vou comprar uma comida para ele, né? Então, tem gente que já pensa dessa forma, que é um pouco mais calculista, não é tão coração. Vocês entendem essa diferença? Você tem o transformador, que é alguém que vai pensar assim, cara, eu quero trazer justiça. Eu não quero só dar uma esmola ou dar um pãozinho, eu quero, cara, criar um abrigo, uma ONG. Alguém se identifica com esse perfil aqui, que já de cara, assim, cara, eu quero transformar, já tem uma transformadora aqui. Eu me identifico com esse perfil, eu tenho muito essa questão visionária, quero mudar o mundo, quero fazer a diferença. Tem gente que é assim, mas tem gente que não é. E isso que é lindo do corpo. E tem também o abnegado, que é aquele que tem o dom do serviço, aquela pessoa que, ao invés de dar dinheiro ou fazer uma ONG, ele vai simplesmente sentar do lado do cara, orar com ele, abraçar ele. Sabe aquelas pessoas muito coração? E não importa tanto o dinheiro, o que você dá, o que você não dá, mas é assim, é realmente abraçar a pessoa. Esses são os 4 perfis. Então, a gente vai estudar eles conforme a Bíblia e conforme a história. Vamos lá. Doador. É quem dá abertamente para refletir a generosidade divina. Essa é a imagem do livro, que foi super legal. Eles fizeram um monte de artes assim, para o livro, ficou bem bacana. Agora, alguém aqui conhece um exemplo bíblico de doador? Alguém consegue falar assim, tipo, tal pessoa? Barnabé, boa. As mulheres que davam para o ministério de Jesus. Pô, vocês estão super afiados de Bíblia, da hora. Então, pode passar aí, que eu vou dar esse exemplo. Joana. Joana era esposa do governador da casa de Herodes. E ela era uma mulher que tinha bens. E a Bíblia, em Lucas 8, fala que ela usava esses bens para ajudar o ministério de Jesus. Você já parou para pensar que nem todos os discípulos saíam pregando e curando? Tinha alguns que ficavam na retaguarda. Joana é uma delas. Porque a Bíblia não fala que Joana foi pelos vilarejos curando e pregando e anunciando o evangelho, mas fala que ela ajudou financeiramente o ministério de Jesus. E quando Jesus ressurgiu, lá no final de João, fala que Joana foi uma das primeiras a ver Jesus ressurreto, porque ela foi lá embalsamar o corpo dele. Então, olha que coisa linda. Dentro do próprio ministério de Jesus, você tinha alguém com esse dom da generosidade, com esse desprendimento no coração para ajudar financeiramente a Jesus. Agora, imagina se ela soubesse, e se você soubesse de uma coisa, tinha roubo no ministério de Jesus. Tinha roubo, tinha corrupção no ministério de Jesus. Opa, tomou um susto aí. Judas Iscariotes era quem tomava conta da bolsa do dinheiro, e a Bíblia diz que ele roubava dinheiro.
Agora, você pensa uma pessoa doadora como essa, será que ela deixaria de ajudar o ministério do Filho de Deus na terra por causa de Judas? Cara, que pergunta difícil. Ó, pensa aí, velho, porque uma pessoa que é doadora, ela tem o coração desprendido. Ela não vai pensar na utilidade do que quem vai fazer com o dinheiro que recebeu. Ela vai pensar que ela tem um chamado em dar. O chamado dela pode até ser gerar renda, ser rico, mas o chamado é dar. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, que já com algum dilema, né? Tipo assim, mas como assim você vai dar sempre? Já gera esse dilema. Então, a gente vai para o nosso segundo perfil, porque esse é um perfil, você pode seguir esse caminho. Joana é um exemplo, você tem também Cornélio. Cornélio era um centurião romano que doava abertamente. Você tem José de Arimateia. Você tem Gaio, que abria a casa dele nos coríntios, era um cara que tinha dinheiro. Você tem Filemon, que era senhor de escravos. Tem várias pessoas ricas no Novo Testamento e no Velho e que eram generosos. Então, eu acho que existe essa possibilidade. Beleza, então vamos para o próximo. O próximo é o moderado. Opa, tem um exemplo histórico aqui. Eu vou passar rapidinho para a gente não tomar muito tempo. Eu tenho um Instagram, que é o Economia do Reino, vocês podem seguir lá. E lá eu coloco várias histórias, tipo da Bíblia e da história também, desses perfis. Então, um perfil muito legal da história é o William Colgate. Sabe a pasta de dente? Esse cara era cristão, ele fundou a Colgate, e ele dava, ao longo da vida dele, ele foi dando cada vez mais dinheiro para missionários e para a obra, e chegou ao fim da vida dele dando 90% para Deus e retendo apenas 10%. Ele inverteu o dízimo. Um cara gerou muito dinheiro, ele gerou muito emprego, gerou muitas coisas boas para a sociedade, mas ele viu que o papel dele não era só isso, era doar. Então, ele deu muito. Ele deu muito. Esse é o perfil do William Colgate. Beleza, vamos ver, então, o moderado. Beleza. É quem dá com a razão. E ele busca viver com mordomia, bom senso e prudência. E aí, você conhece algum exemplo bíblico de moderado? O que significa isso, será? Alguém consegue? Vou dar um, então. Agur. A oração de Agur em Provérbios. Não me des nem riqueza nem pobreza, para que eu não venha pecar contra ti. É um exemplo. Um outro exemplo muito interessante pode passar aí, o de Timóteo. Cara, que exemplo interessante. Paulo fala assim para Timóteo. Ele era líder de uma igreja. Era como se alguém viesse para você, Dani, um líder geral, e falasse, cara, não ajuda todas as viúvas. Claro que não tem viúvas aqui, eu imagino, né? Mas suponhamos que seja uma igreja. Não ajude todas as viúvas de Éfeso. Por quê? Você pode ler lá em 1 Timóteo 5. Se você ajudar todas as viúvas, você vai sobrecarregar a igreja financeiramente. Olha que coisa. Ou seja, cara, tem algumas viúvas que vai ter familiares que vão poder ajudar elas. Essas, não dá dinheiro para elas, dá para quem mais precisa. Então, o que Paulo está ensinando? Uma cabeça de prudência, velho. Não é só dar para todo mundo, ajudar todo mundo, sair distribuindo. Não, tenha bom senso, tenha prudência, use isso com eficiência. Captaram a diferença do primeiro? Bem diferente, cara. Mas, e aí, quem vai dizer qual que é o mais cristão? Qual que é o mais bíblico? Por muito tempo, velho, sinceramente, eu achava que isso era menos cristão do que outros. Porque o mais bonito é o missionário que vai para o campo, o mais bonito é o cara que ganha muito dinheiro e dá um monte. Mas não, existe um espaço para todos no reino de Deus. Essa é a mensagem, existe um espaço para todos. E quem é moderado tem um dom na Bíblia, que é o dom da administração. Vocês já ouviram falar desse dom, mas está em 1 Coríntios 12. Dom da administração. A gente acha que dom é profecia, línguas, milagres, mas a administração também é. Porque é muito importante você ter administração para o reino de Deus. Beleza, então esse é o segundo perfil. Vamos para o terceiro. Desculpa, tem um exemplo. John Wesley. Cara, John Wesley é um exemplo muito legal, porque ele ensina uma frase muito conhecida, que é: ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e dê o máximo que você puder. É uma frase muito interessante, porque está dizendo não só de você doar abertamente, mas está dizendo para você poupar e administrar, saber lidar. E ele mesmo fez isso. John Wesley, para quem não sabe, foi muito rico, porque ele vendeu muitos livros. Eu fiz as contas, ele ganhava um salário aproximado de uns 95 mil reais nos dias de hoje. Então, ele ganhava muito dinheiro, só que ele doou tudo, ele morreu sem nada. Ao longo da vida, né? Ele foi pagando as contas dele, então ele foi administrando os recursos e chegou no fim e ele falou, não preciso mais. Ele foi muito prudente no uso dos recursos dele. Beleza, só que é só isso, né? O que o Dani falou aqui no começo, muitos livros que eu lia sobre finanças paravam aí. Você ser generoso e você ser bom mordomo, administrar bem. Não para aí, porque o mundo é injusto. E existe desigualdade no mundo. Então, vamos para o terceiro perfil, que é o transformador. Puxar as mangas e trabalhar.
para trazer justiça e igualdade no mundo, para refletir a Deus nesse mundo. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E aí um exemplo bíblico, alguém sabe algum? Esse é fácil, vai. Jesus, não, Jesus é todos, galera. Spoiler do final. Esther, José, Daniel, todos esses caras que tiveram lugares de relevância para transformar a sociedade, né? Mas um exemplo muito marcante é o exemplo de Paulo, apóstolo Paulo. Vocês sabiam que a primeira viagem missionária de Paulo foi assistencialista? Foi para ajudar os pobres? Quem sabia disso, velho? É difícil, a gente não ouve isso, né? Mas a primeira viagem dele ele foi providenciar ajuda para os irmãos pobres que viviam na Judéia, ele e Barnabé. Eles foram lá e deram as ofertas para os pobres. Então, já existia lá no começo da igreja primitiva uma preocupação muito grande pela situação da pobreza. Não era só pregar o evangelho, era também ajudar os pobres, os dois juntos, né? Então, o transformador tem essa pegada. Vamos ver o exemplo histórico, que é de William Wilberforce. Ele é bem conhecido porque ele foi um parlamentar britânico que fez uma lei para acabar com o tráfico negreiro. Ele era cristão. Agora, você imagina o impacto da vida desse cara no mundo. Imagina o tanto que esse cara impactou o mundo com essa decisão dele de ser um parlamentar, de passar uma lei e abolir com a escravatura na época dele. Um cara motivado pelo Espírito de Deus, por justiça no mundo. Então, esse é o perfil transformador. E vamos para o último, que é o perfil abnegado, que ele busca renunciar ao conforto das riquezas para depender de Deus e servir ao próximo. É tipo um missionário, tipo alguém que abre mão da estabilidade para servir, né? Para ir no campo, enfim. E você conhece algum exemplo bíblico de abnegado? Mateus, é um clássico, né? Que ele deixa de ser coletor de impostos para seguir a Jesus. Tem vários, né? Os discípulos. Então pode passar aí, que um que eu queria falar hoje é de Maria de Betânia. Ela quebrou o vaso de alabastro, né? A gente conhece muito essa história. Agora, sabe quanto que valia aquele vaso de alabastro nos dias de hoje? Eu fiz as contas, cerca de 14 mil reais. Ela simplesmente desperdiçou 14 mil reais. Ela ter feito isso é escandaloso para todos os outros 3 perfis. Porque o moderado vai falar, pô, cara, usa isso assim, 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 pelo amor de Deus, vai jogar fora. O transformador vai falar, pô, usa isso para os pobres. Foi o que alguns discípulos falaram. O doador vai falar, poxa, dê isso para quem precisa. Mas o abnegado, cara, ele tem algo de muito especial, que é um coração lindo. É um coração que está em Cristo. Ele não está pensando na utilidade do dinheiro. É tipo a viúva pobre. A viúva pobre deu 2 moedinhas. Mas aquelas 2 moedinhas valeram mais que tudo, porque ela deu tudo que ela tinha. Agora, gente, vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Se eu estivesse lá vendo aquela viúva, eu falaria assim para ela, viúva, chega aí. Não dá não para esses caras, não dá essas moedinhas para os fariseus não. Os fariseus vão roubar esse dinheiro, eles são ávidos por riquezas, Jesus falou. Mas ela pegou e deu para o templo. E Jesus não falou para ela ou para os outros, gente, é triste, né, quando alguém dá para um ministério que vai roubar. Não, ele não falou isso, ele falou, olha que bonito o coração dessa mulher. Então, o abnegado é quem tem esse coração de abrir mão para servir e por amor. E um exemplo histórico é Amy Carmichael. Vocês podem pesquisar, é uma história linda. Ela foi uma missionária na Índia e ela entrava nos templos de prostitutas infantis, que tinham crianças prostitutas nos rituais, para salvar aquelas crianças de lá. Ela ia lá, vestia uma roupa toda de Índia, e ela entrava lá e pegava as crianças e salvava elas, e criou um orfanato. A história dela é linda, ela deu a vida dela para servir essas crianças. Então, esses são os 4 perfis. Pode passar aí para a gente falar, para terminar aqui. Eu não vou entrar aqui nos valores, porque senão pode passar mais uma, que é essa árvore, que é a capa do livro. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Você tem 4 caminhos diferentes. Doador, moderado, transformador, abnegado. Nenhum deles é melhor do que o outro. Nenhum deles é mais cristão do que o outro. Nenhum deles é absoluto sozinho. É como a imagem de uma árvore. Uma árvore, ela tem as raízes. As raízes são responsáveis por captar os nutrientes do solo. Assim são os doadores. Eles são responsáveis por captar recursos e distribuir esses recursos por toda a árvore, por todo o reino. Você tem o tronco, que é responsável pela sustentação e pelo direcionamento. Assim são os moderados, aqueles que vão pensar na utilidade do recurso e distribuir eles da forma
melhor forma possível. Você tem as folhas, que são responsáveis por transformar o gás carbônico em oxigênio para todo mundo respirar. São os transformadores, aqueles que vão mudar a sociedade, vão trazer algo de dentro da igreja para todo mundo. E você tem os frutos, que saciam a fome dos famintos e carregam a semente, que são os abnegados, que estão na ponta servindo. Agora me diga, existe fruto sem raiz? Não. Existe folha sem galho? Não. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um com seus dons, com seu lugar, com seu espaço no reino de Deus. Então, com isso eu concluo essa fala e pergunto de novo para o Eric. Eric, o que você faria com seus 20 milhões de reais? Aí você pode responder se quiser. E é na segunda opção, moderado. É uma opção possível você falar, cara, eu vou distribuir uma parte, né? Uma parte eu dou para meus pais, uma parte eu compro uma casa, uma parte mais equilibrado assim, né? Exato. Dinheiro é necessário para viver, então você precisa ter recurso, não só abrir mão de tudo. Alguém faria diferente? Todo mundo faria isso? Alguém não... fala aí, o que você faria, cara? Boa. Faria um negócio e contrataria gente de baixa renda. É um transformador. É um cara que vai ter uma visão diferente, né? Pensar na... Exatamente. Exatamente. Então ele daria uma parte, né? E faria um negócio social. Cara, então essa é a pegada. Eu acho que agora a gente pode conversar, né, Dani? E talvez entrar um pouco mais a fundo nos exemplos e nas questões que vocês têm. Porque eu dei só uma pincelada. Eu poderia ficar falando aqui várias horas, mas é uma pincelada para, tipo, o que vocês acham, né, que vocês se encaixam? Aonde vocês se encaixam? Existe um lugar para todos. E qual que é o seu lugar, né? O meu lugar vai ser sentar aqui. Eu sei... vai ter 2 cadeiras, por favor. Não sei se eu tô muito tempo aí. Gente, você então pode mandar sua pergunta lá no nosso Instagram, a caixinha está aberta. E a gente vai trocar ideia aqui junto um pouquinho sobre esse desenvolvimento. Mateus, você começou... É Mateus? É Mateus também. Um pouquinho maior, né, Mateus? Você começou falando dessa tua experiência de ir ao Haiti como uma experiência revolucionária para você ali. O que você foi fazer especificamente? Como que... por que você foi parar ali e como isso te marcou, então, te orientando para assumir esse novo caminho de vida? Então, eu tinha acabado de me formar em Relações Internacionais e eu era, tipo, sonhador, achava que ia conquistar o mundo. E fui fazer várias entrevistas quando me formei, não passei nenhuma. Aí eu estava desempregado, recém-formado, sem namorada, solteirão. Tem alguém aqui vivendo essa experiência? E, cara, assim, eu não estava muito bem, tipo... as coisas não estavam dando certo para mim. E eu lembro que eu fiz uma oração naquele período. Eu falei, é meio triste falar que eu só fiz essa oração depois de passar por isso, mas eu falei, Deus, eis-me aqui. O que é para eu fazer, então, da minha vida? Eu não passei nenhuma entrevista que eu apliquei. E aí? Eis-me aqui, Senhor. E foi uma oração muito sincera. Agora, se você for fazer essa oração, tome cuidado, porque acontece coisa. E aí um amigo meu chamou, falou, você toca, tal. Pô, vem fazer a trilha sonora do meu documentário que eu vou fazer no Haiti, que acabou de ter um terremoto, a gente vai ajudar as pessoas lá, a gente vai junto com uma ONG. Quer vir junto? Eu falei, cara, que animal, bora. Só não tenho dinheiro, mas bora. E aí, cara, o desenrolar da história foi que recebi uma oferta de uma pessoa, comprei a passagem, fui para Haiti, meio que sem saber o que eu estava fazendo lá, mas enquanto eu experimentei isso, parece que foi o norte que era para a minha vida. A minha vida seria dedicada a entender o que fazer com riqueza, pobreza, e até hoje, 12 anos depois, eu trabalho com esse assunto, né, e vivo nesse meio de usar o desenvolvimento econômico e social para acabar com a pobreza e esse assunto. Por outro lado, se você, como você mencionou, né, você teve essa experiência com extrema pobreza, você também teve uma atuação lidando com extrema riqueza. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que foi essa tua experiência trabalhando com o governo britânico. Você me falou um pouquinho dos montantes que você administrava, contasse um pouquinho para eles e como é
e como tem sido lidar com esses universos tão discrepantes, da miséria e de abundância tão intensa de dinheiro, assim. É muito desafiador. No governo britânico, eu era gerente de projetos, eu administrava mais de 100 milhões de reais em projetos do governo britânico no Brasil. Então, projetos de mobilidade, de gestão da água, de planejamento urbano, de saneamento, várias questões estruturais, né, para o país. E eu tive algumas viagens que eu fiz, por exemplo, com o Bruno Covas, né, ele faleceu. Levei ele para Londres para fazer contatos de negócios, para privatizar o parque, para fazer um monte de coisa. E a experiência foi muito marcante para mim, porque a política é muito suja. E eu vi de perto muita sujeira e muita coisa difícil. Esse meio da riqueza é um meio complexo. E essas pessoas precisam tanto de Jesus. As pessoas ricas, tanto quanto os pobres, né? Eu acho que o que mais me marca de ver esses universos é que Jesus, ele é Senhor dos pobres e dos ricos. Ele é Senhor de todos, e todos precisam dele. Então, se algo une os miseráveis e os milionários, é a necessidade de Jesus. É isso mesmo. E essa ponte, a história do cristianismo fala muito disso, né? Que essa diferença entre o rico e o pobre é uma oportunidade para o rico ser generoso e expressar o amor de Deus. Então, você pegar do limão e fazer uma limonada, porque o mundo é caído, esse mundo é zoado, mas se você tem dinheiro, então faça algo generoso para mudar a vida daquela pessoa, e assim você vai expressar o amor de Deus. Então, existe também propósito para a desigualdade. Existe propósito para revelar a graça e a misericórdia de Deus. Mateus, uma pergunta aqui. Como que o fato de você ser cristão molda a sua mentalidade econômica? Ou como ela te diferencia? A pessoa perguntou aqui como um economista, embora você não seja economista, mas como a sua visão econômica é diferente pelo fato de você ser um cristão? Boa, muito boa pergunta. Eu diria assim, que eu trabalho hoje com o Banco Mundial, com a ONU, com esses grandes organismos que trabalham para reduzir a pobreza, para melhorar o mundo. Só que eles não têm uma coisa. Eles fazem muita coisa. Eles investem milhões. O Bill Gates investe milhões, filantropia. Você tem tantos projetos sociais aí no mundo. Só que eles não têm algo que os cristãos têm. Eles não têm um amor pelo indivíduo, pela pessoa. Eles olham números e olham projetos, né? Então, eu acho que o que diferencia a visão cristã é a empatia e o amor de olhar no olho de uma pessoa necessitada e amar aquela pessoa. Independente do tamanho do projeto, do tamanho da atuação, do dinheiro, da oferta. E eu tenho assim, um testemunho, eu estava fazendo mestrado em Londres, numa universidade lá de economia, e o professor era ateu, todos eram ateus lá, não conhecia ninguém religioso ou cristão, e esse professor falou assim, que ele estava na guerra do Sudão do Sul. E ele falou assim que as organizações que tentavam entrar no país não conseguiam entrar, porque elas eram cristãs, tipo Cruz Vermelha, e o país era muçulmano. Só que tinham umas pessoas, as mulheres de coque, ele falou bem assim, lá em Londres, lá na universidade, que impactavam a comunidade, porque elas estavam vivendo em meio a eles, tipo os abnegados, né? Então, eu acho que isso é o que diferencia. Quando o mundo não chega, o dinheiro não resolve, o projeto social não transforma, o cristão, com um olhar de amor ao indivíduo, ele consegue transformar. Nesse sentido, seria correto dizer que a filantropia não é capaz de transformar o mundo? Não é. Não é, porque ela não vai ser capaz de resolver, por exemplo, uma questão de profunda tristeza, depressão, ansiedade, angústia, solidão. E a gente sabe que todos nós batalhamos com isso, mas a gente sabe também que Jesus é a nossa resposta para muitas questões internas que o dinheiro não compra, que o dinheiro não paga, que o projeto social não resolve. Então, eu acho que essa integralidade do ser humano é o que o cristianismo traz para a conversa, sabe? Bom, não tinha como fugir dessa pergunta. Compra do Twitter nessa semana e os montantes altíssimos de dinheiro envolvidos, e tem se falado, né, sobre como esse dinheiro poderia ter sido utilizado para resolver a situação de pobreza. Você acredita que um montante como esse que foi negociado na compra do Twitter, ele resolveria o problema da fome mundial? Esse status, a realidade da fome, é algo resolvível financeiramente a partir da doação de uma pessoa, de uma ação como essa? Se em vez de o dinheiro ter sido destinado para a compra do Twitter, ele fosse destinado para combate da fome, isso resolveria o problema da fome?
Não resolve. Dinheiro não resolve o problema da fome nem da pobreza, mas isso não quer dizer também que eu ache que é correto gastar tanto dinheiro com coisas assim. Mas a questão é que a pobreza, ela não é financeira, ela é estrutural. Então, para você transformar a questão da pobreza, você precisa gerar oportunidades, gerar capacidades, e não só dar dinheiro. Né? Então, é a velha história de, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Né? Só que, além disso, se for além do ensinar a pescar, você pode falar, purificar o rio para ter mais peixe. Então, você vai além ainda de só ensinar a pescar, você melhora o ambiente, você gera oportunidades para a pessoa ter um emprego, para a pessoa ter educação básica. Assim, isso tudo não é só o dinheiro que compra, isso tudo são estruturas internas, culturais e psicológicas até de um país. Né? Então, existem vários modelos para se lutar contra a fome, lutar contra a pobreza. E, claro, o dinheiro ajudaria nesse processo, mas eu acho que essa lógica é muito preto e branco, sabe? Eu acho que não dá para fazer... Desconsidera, talvez, elementos que não são tão simples de serem equacionados assim. Né? E eu acho que valoriza demais o dinheiro também. Porque põe uma esperança exacerbada naquilo que o dinheiro é capaz de fazer. O próprio Haiti, quando teve o terremoto, foi um dos países que mais recebeu doações internacionais. E aí, o que aconteceu? Não resolveu o problema. O Haiti continua pobre, continua tendo terremoto, e vai continuar assim, a não ser que mude as estruturas internas, acabe a corrupção do país, porque o que adianta você dar dinheiro para acabar com a fome, e quem pega esse dinheiro é um governo corrupto? Não adianta nada. Você vai acabar pondo, vai cair pelo ralo. Então, precisa mudar as estruturas, e precisa mudar a mentalidade para conseguir tratar essas questões. Né? Matheus, eu acho que é uma pergunta boa. A gente está aqui, numa grande maioria do pessoal, como universitários, e se tem uma realidade sobre o universitário é que ele é duro. Né? E aí, uma pergunta muito boa. Esquerda-direita, é isso? Achei que ia ser. Não, aqui, a pergunta honesta, que gostei. Como impactar tendo pouco? Alguém que possivelmente tem aí um perfil transformador, mas não tem em mãos recursos financeiros, embora o coração queime nessa direção, mas não dispõe de recursos financeiros, talvez por um momento de vida. Então, como poder exercer, trilhar esse caminho, sendo que a pessoa não tem recurso financeiro disponível? Cara, animal essa pergunta. Tem uma mulher que me inspira muito, que é a Florence Nightingale. Não sei se alguém já ouviu falar. Ela é a mãe da enfermagem moderna. E ela foi uma pessoa que revolucionou o mundo, porque ela foi estudar enfermagem, e ela começou com técnicas de enfermagem que nunca tinha, tipo de higiene. Ela que começou com essa história de lavar a mão nos hospitais, e ela fez uma coisa muito diferente, que foi, ela criou lugares de enfermaria para soldados da guerra, os inimigos também poderem ser tratados. Então, ela foi uma das principais pessoas, hoje, fundadoras da assistência humanitária, do conceito de assistência humanitária, porque ela prestou ajuda para soldados que não eram do seu próprio exército. Isso não acontecia na época. Então, assim, cara, não tem a ver com ter recursos, sabe? Tem a ver com ter paixão e correr atrás, e se esforçar, e buscar fazer algo de relevante, sabe? Eu acho que, além disso, tem um outro ponto que é não andar sozinho. Não andar sozinho, porque vai ter alguém que tem dinheiro, vai ter alguém que é visionário. Agora o Eric tem 20 milhões. Então, pessoas que são ricas, pessoas que têm dinheiro, vocês não vão ser... As pessoas não são relevantes só por terem dinheiro também. Não são. Elas vão precisar de alguém que tenha a visão. Então, eu acho que é isso que é essa grande economia do reino, que é essa junção de pessoas diferentes para juntos fazerem a diferença. O William Wilberforce, que eu falei, ele tinha um grupo, né, que era tipo uma sociedade, que tinha lá pessoas influentes, tinha pessoas artistas, tinha as pessoas cheias de dinheiro, e foi essa sociedade que possibilitou ele ir lá e fazer essas mudanças. Então, eu acho que a resposta é tanto começar com o que você tem, com pouco que você tem já é suficiente para fazer muita transformação, quanto andar com outros, porque aí a gente é mais forte. Eu acho que a nossa igreja viveu ou vive uma experiência parecida com essa. Há algum tempo, Deus colocou no coração do nosso pastor. Bom, a igreja foi percebendo a necessidade, embora esse terreno seja muito grande, ele é limitado no uso dele, né? E a gente percebeu a necessidade de ter um lugar maior para conseguir fazer melhor aquilo que a gente precisava. E a gente começou a olhar aqui em volta. E aí a gente queria começar uma campanha para levantar fundos para comprar um novo espaço aqui. E uma pessoa procurou o nosso pastor e falou assim: você acha que faria mal para a igreja se eu desse o valor equivalente à possibilidade de compra do terreno, que na época eram 5 milhões de reais? E o pastor falou:
não, porque a compra, óbvio, né? Falou, não, inclusive porque a compra do terreno é só o primeiro passo. Depois da compra do terreno, tem todo o processo de construção daquilo que vai ser o projeto que a gente tem em mente. E essa pessoa doou, na época, o equivalente a 5 milhões de reais, que a gente usou para comprar um terreno no final dessa rua, onde a gente tem um projeto pensado e tal. Mas era alguém que tinha o recurso em mãos, ele tinha os critérios para avaliar, encontrou alguém com uma visão, mas sem dinheiro. Então, eu acredito que as coisas começam numa visão. E nessa dinâmica do reino, ele vai mandando pessoas nesses perfis, né, para se relacionarem e construírem aquilo que Deus tem em mente fazer. Esse animal é um testemunho muito próximo, né? E a história de Joana que eu falei, olha que interessante, cara. Até fiz um videozinho eu sou meio ruim de Instagram, mas eu fiz lá um videozinho, que é Jesus pagava impostos. Os impostos iam para Herodes, que administrava. Herodes pagava o salário de Cusa, que era o administrador da casa dele. E ele era casado com Joana, que dava para o ministério de Jesus. Então, fecha um ciclo. Olha. E é doido, porque, assim, eles viviam um modelo de... Não era um governo, assim, bonitinho. Não, era Eles opressão. viviam debaixo de opressão. E, no meio de um sistema opressivo, Deus foi capaz de tirar alguma coisa positiva, de estabelecer uma economia do reino no meio de um sistema de governo que era perverso, que fazia mal, que oprimia, que matava pessoas, inclusive. Né? O dinheiro de Herodes ia para Jesus. Sustentava o reino. Sustentava o reino. E o dinheiro do Império Romano de Cornélio era usado para ajudar os pobres. Olha que ironia, né, cara? Mas eu acho que esse que é a grande sacada. A gente vive num mundo corrupto, sujo, desonesto, desigual, injusto. Você vai ter na sua vida, se Deus quiser, não, mas é normal. Várias frustrações com o mundo. A minha esposa fica me dizendo sempre assim que, eu não nasci para esse mundo, sério. Tem que ficar se vendendo toda hora, sabe? Tipo, todo lugar que você vai, você tem que meio que fazer o seu marketing para conseguir emprego, essas coisas são muito cansativas para algumas pessoas, sabe? E essas frustrações acontecem, mas mesmo em meio a esse mundo, existem essas belezas de generosidade, de justiça, que é o reino invisível que Jesus fala, né? Esse reino é invisível, ele não é visto em sistemas, mas ele está entre vocês. Então, entre a gente aqui, a gente pode viver esse reino nesse mundo zoado, né? E expressar a Deus, revelar a Deus aqui. Mateus, você acha que a gente pode desenvolver uma opinião bíblica em relação à existência de bilionários? A gente pode pensar biblicamente sobre a existência de um bilionário? Se é correto? Isso. Eu acho que essa resposta é pegadinha. Eu diria o seguinte, eu não sou dono da verdade, mas eu diria o seguinte, que tem duas vertentes nessa resposta. Uma, e eu começo por ela, é que o mundo é desigual. Então, ter um bilionário é fruto da queda. Porque se não houvesse queda, não teria alguém com tanto e outro sem nada. Todos teriam o suficiente. Então, só o conceito em si de você ter muito quando o outro não tem nada, para mim, reflete a queda. Não reflete o princípio do reino. Então, dito isso, eu também digo que a pessoa que é bilionária, ela pode usar aquele recurso para algo positivo. Então, ela pode usar aquilo com um propósito. Ela pode gerar emprego, ela pode ser generoso, ela pode fazer um monte de coisa com aquilo. Então, eu acho que a questão, por exemplo, Zaqueu, né? Zaqueu era um homem muito rico e ele doou metade dos seus bens aos pobres. Ele não doou tudo, mas ele deu metade. E aí Jesus falou, a salvação chegou na tua casa. Um cara muito rico que achou uma utilidade para o lugar dele na sociedade. Então, assim, eu acho que é uma coisa perversa, assim, pelo fato de ser um fruto da queda, alguém ter tanto, é nojento, assim, poxa, como pode alguém ter tanto e eu passar fome? Mas, ao mesmo tempo, dentro desse contexto de cada um, por exemplo, alguém que herdou uma riqueza enorme, né, ele nasceu, então ele é culpado por nascer, né, assim, ele só herdou aquilo. Mas o que ele faz com aquilo, eu acho que é o que diferencia as ovelhas dos bodes, é isso que Jesus fala, né? Eu tenho a impressão também que a nossa sociedade parece que personificou a riqueza, como se ela fosse uma entidade. E é dito que a riqueza é ruim. A riqueza em si, ela não tem um status de ente, ela não pode ser boa ou ruim. As pessoas podem dar usos distintos, né? Então, eu acredito que nas mãos de um cristão, o recurso precisa
ser um instrumento de redenção também. É isso aí. Uma vez redimido, ele pode usar como instrumento de redenção também. É por isso que eu digo que o objetivo do recurso terreno é dar fruto eterno. Esse é o objetivo. Você está dando frutos eternos com a tua vida, você não precisa ter muito dinheiro. É com a tua vida mesmo. E o que é fruto eterno? Fruto eterno é algo que vai além dessa terra. Não é só ter o teu emprego, teu dinheiro, a tua vida, a tua poupança. É você ter misericórdia, ter compaixão, ter generosidade, é abrir mão de coisas, renúncia, justiça. São esses valores do reino que são eternos. E aí tem um filósofo, Soren Kierkegaard, que eu gosto, que ele diz, quando você chegar no céu, ou na eternidade, não vai ter Deus falando assim, você deu dízimo, quantos reais você deu para a igreja? Não, ele vai cobrar, sabe o que de você? Você foi misericordioso? Você teve compaixão? Você teve amor? Esses são os valores eternos. Então, o nosso recurso terreno precisa gerar esses valores eternos, senão eles são inúteis. A gente conversou antes, se você estava aqui lembrando, você mencionou um exemplo negativo e um positivo, né? O jovem rico e o administrador astuto. No caso do jovem rico, a pobreza como um caminho superior, e no caso do administrador astuto, alguém que usou as riquezas desse mundo para conquistar objetivos espirituais. Então, acho que resgata o princípio, né, de que não é a riqueza ou a pobreza em si, mas é ela na mão de alguém. E aí, pensando nisso, uma pessoa mandou uma pergunta aqui. Os cristãos são chamados a desfrutar as bênçãos materiais ou a abrir mão das riquezas materiais pelo reino de Deus? Poxa, essa pergunta está na introdução do livro, né? Porque é uma pergunta essencial. E a resposta para isso é o que eu falei. Qual que é o chamado de Deus para a tua vida? O que Deus está chamando você para fazer? A resposta não é a mesma para todos. E nem a mesma durante toda a sua vida. Pode mudar. Você pode ser alguém que vai para o campo missionário, Jocum, ETED, essas coisas, abrir mão de tudo. E isso pode ser um período da sua vida. Depois você casa e tem que comprar fralda para os filhos. E aí muda, é o moderar, aí vai mudando os perfis. Você pode tanto mudar de acordo com o tempo, quanto também pessoas diferentes terem diferentes chamados. Então, eu acho que o que precisa acontecer, cara, é acabar com a demonização do lado, tipo, o rico, esse rico aí não pode ser crente, só o missionário que é. Ou acabar com, tipo, não, o missionário está precisando pedindo dinheiro sempre, então, não é esse caminho. Não, cara, existem caminhos diferentes. O que Deus está chamando você para fazer? Qual que é o chamado de Deus para a tua vida? Não sabe? Vai orar, busca, pede para Deus, o que eu devo fazer com a minha vida? Eu tenho certeza que algum dom você tem. A vida cristã não é só sobre pregar, cuidar de crianças e tocar no louvor. Não é só isso, galera. A vida cristã é vivida no mundo. E no mundo você vai poder colocar em prática aquilo que Deus te deu. Mateus, você podia abordar um pouquinho mais sobre o fato de Jesus passear aí pelos 4 perfis, como que você vê isso na vida de Jesus? Cara, o que eu acho mais incrível disso tudo é que Jesus, ele é a combinação de todos esses lados, todos esses caminhos e perfis. Você olha para Jesus, você vê ele, o dono de toda a riqueza, de toda a prata, de todo o ouro, de toda a glória. Vai ter ruas de ouro na eternidade. Assim, ele tem riqueza. Toda a riqueza pertence a ele. Mas ele abriu mão da riqueza, se fez pobre, então ele também é abnegado. E aí ele transformou o mundo, ele falava com as prostitutas, que todo mundo desprezava, então ele mudou essa dinâmica de homem maltratar a mulher, enfim, ele punha em papel de igualdade, homem com mulher, e a Bíblia diz que não há diferença entre grego, judeu, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. Jesus vem com essa dinâmica transformadora, incrível, mas ao mesmo tempo ele também é moderado, porque ele não foi e mudou o Império Romano, ele não se levantou contra as esferas iníquas, injustas daquela época, por completo. Teve coisas que ele não fez. Então, é muito louco ver que quando você vive o cristianismo, você vive o teu caminho, isso não, cara, olha que ideia doida, isso não revela a Jesus por completo. Sozinho eu não revelo a Jesus por completo. Por quê? Porque ele escolheu se revelar ao mundo através do corpo de Cristo, e não de um membro apenas. Então, você vai revelar Jesus quando você entender que você faz parte de um corpo, que você tem um papel, você não tem que ser tudo, você não tem que ser um missionário, não se sinta culpado se você não é, e você não tem que ser um empresário que ganha dinheiro para ajudar os outros, você tem um papel, e dentro desse papel, você preenche esse corpo que revela Cristo no mundo. Isso eu acho incrível. Depois que eu me toquei com essa ideia, saiu um fardo das minhas costas, porque eu queria mudar o mundo, porque eu achava que eu precisava revelar Cristo, para todos, e só eu, sabe? Mateus, eu acho que uma das coisas, enquanto eu li o livro,
eu ia ficando assim, falei, cara, isso aqui resolve o problema. Porque, de um lado, a gente tem algumas igrejas que adotam uma linha assistencialista, pessoas que têm isso no coração de forma muito evidente, e que taxam pessoas que têm uma perspectiva diferente dessa, como se ali houvesse menos cristianismo, né? E é muito interessante porque quando a gente estabelece polos, a gente encerra os diálogos. Esse grupo não dialoga com esse. E enquanto eu li o livro, o que eu via era um estímulo ao diálogo. Era essa perspectiva de que o reino de Deus só vai ser visto belamente se a gente tiver essas 4 posições, esses 4 grupos distintos trabalhando juntos. Se a gente tiver o cara que vai pôr a mão na massa, o cara que vai doar, o cara que vai ser um zelador, se a gente conseguir, é só na equalização desses 4 potenciais distintos, trabalhando juntos, que a gente consegue expressar a dinâmica do reino de Deus. Então, o que ficou assim de inspirador para mim, nesse sentido, foi a beleza que existe por trás dos princípios que você traz no livro, porque eles nos dão condições de dialogar. Eles não encerram o diálogo, eles fomentam o diálogo, fomentam a inter-relação entre pessoas muito distintas, a fim de um objetivo único, né? Cara, então, eu estou de cara com isso, de verdade. Não, glória a Deus, cara. Eu acho que uma coisa que a maioria aqui deve ser universitário, né? A gente aprende na universidade a criticar, a refletir, ter uma reflexão crítica. E se deixar, você vai viver para o resto da tua vida só criticando, porque é isso que a gente aprende. E o que eu tenho buscado dedicar a minha vida é não ser crítico por ser crítico, é ser propositivo. Então, eu estou aqui propondo alguma coisa. Pode criticar, não tem problema. Vamos construir junto. Mas proponha você também. Venha com ideias, entendeu? Crie ideias, faça coisas para o reino de Deus. Se a gente perder nosso tempo só criticando, eu vejo muito que a minha geração é uma geração que critica. Critica o governo, critica a esquerda, critica a direita, fica nessa crítica. Cara, Jesus não chamou a gente para ficar só criticando, chamou a gente para fazer, para ser luz do mundo, né? Para fazer a diferença. Então, eu acho que esses princípios, essas ideias aqui, tipo assim, resolve, porque não tem como você se escapar disso. Alguma coisa você pode fazer, entendeu? Mesmo que seja ser um voluntário. Tem que descer da posição do crítico e vir para aquilo que você foi chamado para ser. Isso aí, essa é a pegada. O tema, né, do nosso culto hoje é empoderamento financeiro. E foi proposital, porque alguns vão se ver financeiramente empoderados quando doarem, outros quando repartirem, outros quando administrarem com esse zelo. Enfim, o empoderamento financeiro, nesse sentido, não é um lugar, mas é essa perspectiva dessas 4 atuações trabalhando em conjunto para que a gente possa de verdade ser empoderado. Mateus, eu tenho mais uma dúzia de perguntas aqui. Já passamos do tempo e a tipo gente animal, já estourou assim, tipo, chutamos aqui o tempo. Desculpa então, aí. o que eu vou fazer? Eu vou constranger o Mateus aqui, eu vou convidar você para gravar um podcast com a gente. Beleza, bora. Então, fica o convite aqui, a gente vai... Nossa equipe de produção vai entrar em contato com a sua. A minha equipe sou eu. A minha sou eu. Não, brincadeira, a Gi me ajuda muito também. Mas para a gente combinar de aprofundar um pouco mais, muitas das perguntas têm vindo também no sentido da tua experiência social. O pessoal tem isso no coração. A gente tem uma frente aqui dentro dos jovens, que é a pandemia do bem, em que a gente começou isso no meio da pandemia, e a gente tentou enxergar como aquilo que foi pintado como limitação poderia ser para a gente um potencial para a expressão do reino. Então, no meio de uma pandemia que matou gente, a gente queria estabelecer uma nova pandemia. E se o amor fosse um vírus? Essa foi a pergunta que a gente começou a se fazer, né? Por que o amor não pode se espalhar tão rápido quanto a Covid? E então tem vindo um monte de pergunta nessa direção também, a gente pode, no podcast, aprofundar um pouquinho. Boa. Eu vou pedir para a Gabi vir aqui, porque a gente vai encerrar com uma reflexão que vai ser cantada. Enquanto a Gabi vem, quero te agradecer de novo, Mateus, pela sua participação. Quero estimular vocês que estão aqui a comprarem o livro, foi uma bênção na minha vida. De verdade, eu já tinha lido algumas coisas sobre dinheiro, aquele tema, aquele tripé clássico, né, de dinheiro, sexo e poder, né, muitos livros falando sobre esse assunto, então tudo que eu tinha lido sobre dinheiro era nesses termos. E quando eu li o livro, foi uma coisa completamente nova para mim, então eu estou aqui, não estou ganhando nada aqui não, tá? Mas, de verdade, porque eu acredito que a tua perspectiva sobre
a forma como você vai lidar com o dinheiro vai mudar, você vai ter paz para ser quem Deus chamou você para ser. Então, o livro vai estar à venda ali em cima, você vai ter a oportunidade de adquirir e também ser abençoado, tá bom? Boa. Gabi, vem para cá. Ah, é para eu orar, tá bom, eu esqueci. O pessoal crente não ora, tá louco, meu? Vamos orar. Pai de amor, a gente quer te dar graças. Tem sido um privilégio aprender contigo, tem sido um privilégio olhar para os evangelhos, olhar para a tua palavra e nela encontrar as referências de vida e as referências para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem dado sabedoria a servos teus para enxergarem nos escritos da tua palavra, orientação que pode ser aplicada a tantas áreas da nossa vida, coisas que talvez nós não tenhamos condições de interpretar, de entender. O Senhor levanta pessoas específicas, com capacidades específicas que podem somar e nos dar condições de enxergar coisas que sozinhos nós não conseguiríamos. Obrigado pela vida do Mateus, por aquilo que ele tem aprendido contigo, pela mordomia que ele tem exercido do aprendizado, partilhando com outros, partilhando conosco hoje. Pedimos que o Senhor continue a dar a ele condições de desdobrar esses conhecimentos de formas práticas, para que o teu reino também seja expandido, para que o teu povo seja abastecido com conteúdo que pode ser bênção também. Que entre nós, Deus, entre essa juventude, nós tenhamos na soma desses perfis uma juventude forte, capaz de expressar o teu reino de uma forma que sozinhos nós não conseguiríamos. Então, que na pluralidade, na soma das nossas capacidades, na soma dos chamados que o Senhor tem para cada um de nós, nós encontremos um caminho excelente, um caminho elevado para expressar o teu reino de forma que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar você então a ouvir a Gabi, pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente vai ouvir juntos aqui agora. Deus abençoe vocês.